Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Na Garagem, esse aqui é o quadro Será que dá reforma? E adivinha se não temos novamente mais um Peugeot 206 no quadro. Solta a vinheta aí. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Bom, é isso aí, eu sou o Emerson, estou aqui com o quadro e a gente vai fazer mais um Peugeot 206. O que acontece? O exemplar de hoje é este carrinho aqui, que já faz um tempo que eu estou passando por aqui, estou vendo ele. Teve uma época que esse lugar onde ele está, o mato estava muito alto, então não dava para filmar. Então eu fiquei bastante tempo sem filmar esse carro, pensando em filmar esse carro. Aí o pessoal cortou o mato, eu ainda demorei, o mato cresceu um pouco mais, mas agora finalmente eu consigo dar uma filmadinha nesse exemplar de Peugeot 206 que está aqui largado. Olha só, esse 206 ele está no lugar, se você olhar em volta, você vai ver que tem uns outros carros em volta. Isso aqui é tipo na frente de um prédio, ó, tem um prédio enorme aqui. Na frente de um prédio, é como se fosse o estacionamento do prédio. Então esse carro está aqui há muito tempo. Mas, vamos lá, vamos olhar o Peugeot 206. A primeira olhada assim de frente, você já percebe a pintura do capô tá queimada, tem o acúmulo de sujeira, tem por sinal uma bíblia aqui no painel. E você repara também que tem um amassado aqui, ó. Isso aqui foi uma pancadinha e logo se vê que levou mesmo, não foi trocado nada, ó. Tá do jeitinho que bateu. O lado do passageiro tem bastante mato, mas você ainda consegue ver o lado do passageiro de forma correta. Ele vai bem até aqui. Chegando aqui você já percebe um reparo também, um estraguinho aqui. Os pneus, as rodas estão corretas, mas os pneus estão murchos. Não dá nem para fazer uma análise 100% do pneu da frente, porque está muito dentro da grama. Na traseira aqui, ó, tá escrito 206/16, provavelmente é 1.0 16 válvula. Brasileiro não gosta de 16 válvulas em carro pequeno, então esse é um dos problemas também que o 206 enfrenta na vida dele. Aqui dá pra ver que na traseira, que tirando uma ralada aqui embaixo, não tem nada de errado com o carro. Inclusive o limpador tá aqui. O último Peugeot que a gente fez não tinha o limpador, era o modelo 1.6. Olha só, aqui tem aquelas raladinhas de praxe, nada aqui vai atrapalhar, os pneus tão murchos, o que indica que o carro tá aqui há bastante tempo. Isso aqui me chamou muita atenção. Olha a escalavrada que tem aqui na porta, ó. Isso aqui, pior que eu tô olhando aqui, eu não sei dizer se isso aqui amassou e aí quebrou, estourou a massa, porque eu não sei dizer o que aconteceu aqui, cara. É muito estranho, geralmente não é normal um carro ter dano nesse lugar, é muito incomum. Ele tem as calhas de chuva, os retrovisores estão inteiros. Esse é um Soleil. Soleil, eu não sei quais são os detalhes dele, mas tem uma coisa também, deixa eu ver. As caixas de roda estão inteiras, os pneus não estão bons, como é de se esperar. A maioria dos carros que a gente vê parado não está com o pneu bom. E aqui, ó, se você olhar, você vai ver também um estourado aqui no paralama, também não é muito bom. Por outro lado, ele tá com a grelha, tá com os limpadores, isso é bom. E olha só a antena, cara. O bagulho, eu tô apontando aqui, tá um baita sol, eu não enxergo direito às vezes o que eu tô filmando aqui. Olha só, uma baita de uma antena. Coisa muito incomum, hein, nos carros que a gente costuma avaliar aqui. Não é muito normal isso aí. Olha só. Ai, quase tropecei aqui. Quero que vocês saibam que eu tô andando num baita de um matão aqui, ó. Não é fácil de fazer a filmagem. Ele tá com isso filme, então eu não consigo falar sobre o interior. Mas pelo estado geral externo do carro, a gente já tem uma noção de como é que deve estar o interior dele, né? Vocês sabem. Infelizmente, esse é um dos carros com isso filme mais escuro que eu já peguei. No para-brisa, o isso filme é um pouquinho mais fraco, mas o para-brisa tá muito sujo. Então não dá para dar aquela olhadona bonita por dentro. Parece, do pouquinho que eu vi, parece que tá inteiro. O interior detonado é muito incomum, você sabe, né? Quando o interior tá detonado é porque o resto do carro já foi pro saco faz tempo. Então não tem nada de se esperar. A gente sabe como é que é o interior de um carro. Ele teria que estar bem pior para estar com o interior zoado. Então, é isso. A pintura, o capô tá muito queimado. O teto tá muito queimado, mas muito queimado mesmo. E as outras partes não estão tão queimadas, mas tem os seus detalhezinhos de funilaria
e tal, que eu até já mostrei agora, ó. Ali embaixo que eu não tinha mostrado, tem um raladinho, enfim, tem uns detalhezinhos aí. Aqui do lado de cá, ó, eu consigo ver assim, tem um suporte celular ali, uma bíblia e parece que o painel tá inteiro, mas não dá para olhar muito específico. Como vocês bem sabem, eu não chego muito perto do carro e eu não tento mexer no carro, eu não toco no carro. Vocês sabem disso, se eu puder evitar. Ainda estou estudando futuramente se eu vou começar a botar a mão no carro ou não. Normalmente eu não coloco a mão no carro. Olha só. Vou dar uma geral aqui mais alta. Esse aqui tá bem no mato. Esse aqui até agora é o carro mais no mato que a gente já pegou. Ainda bem que cortaram, porque era pra estar pior. Na verdade, com o mato que tava aqui, eu nem filmava nada antes. Tem o detonado na porta, ó. Aquela olhada lateral no carro para ter uma noção boa. Tem pneu que é guerreiro, hein? Pneu de trás não tá todo murcho. É guerreiro, hein? Porque esse carro aqui, evidentemente, tá parado aqui há um bom tempo. Aqui atrás dá pra ver que ele tinha insufilme, mas parece que o insufilme descolou. Então, incomum. Olha só. E é isso aí. Com isso, eu acho que a gente, sempre lembrando, vamos lembrar as regras do jogo aqui. A gente vai pensar que esse carro tá bom de mecânica e que ele tá bom de documento. Sempre. Porque se a gente pega um carro que tá ruim de mecânica, ruim de documento, ele já se inviabiliza por si só. Então, a gente sempre considera que o carro tá bom de mecânica e documento. A gente sabe que na realidade provavelmente não é isso. Mas isso é só para efeitos de avaliação, né? Pra gente conseguir avaliar o carro pro canal, né? Então vamos lá, agora eu já posso dar o veredito desse carro. Vamos a ele. Meu, e o veredito desse Peugeot 206 aqui não dá reforma. Vocês já sabem, como eu sei, que outros Peugeots mais inteiros que estavam em melhor condição não deram reforma. E agora eu vou explicar, pode ter acontecido você não ter assistido os outros vídeos, eu vou explicar porque quase nunca um Peugeot vai dar reforma. Os Peugeots, a maioria deles, vai sempre ter o mesmo problema. Ele vai ter um mercado ruim, ele é ruim de mercado e o valor dele, depois de reformado, não chega no valor de mercado. Ele tem a manutenção difícil, especializada, cara. Então é um carro complicado, infelizmente ele dá bastante manutenção também. Pelo menos alguns modelos, tá? Eu quero informar que nem todo Peugeot dá manutenção. Eu tinha um 306 que não dava tanta manutenção assim. Então, em compensação, existem outros modelos que dão manutenção. São terríveis, terríveis, terríveis. Então, quero esclarecer isso. Todo Peugeot tem um problema de mercado. Ele tem que estar um nível ou dois acima dos outros carros para ser reformado. Ou seja, esse Peugeot aqui, ó, ele deveria estar no mínimo zerado. Ele tinha que estar quase inteirinho para dar reforma. Então esse é um problema que a gente vê em todos os Peugeots. Ó, eu acho que esse aqui já é o terceiro Peugeot que eu faço no canal. E infelizmente todos eles deram o mesmo problema. Se você juntar o que tem para fazer, nesse caso aqui, trocar pneu, arrumar funilaria, colocar a grade que quebrou, a grade lá na grelha que quebrou, se você colocar esses detalhes assim, simplesmente você não vai viabilizar. O carro não é possível de ser reformado. Então, infelizmente, como todos os Peugeots que foram feitos nesse canal, eu me lembro do Peugeot azul, do Peugeot preto, infelizmente ele não vai dar reforma. E esse aqui, lamentavelmente, ele tá pior do que o preto, do que o azul. Então, se eles não deram reforma, esse aqui vai dar muito menos. Então, infelizmente, eu realmente lamento, eu gostaria de chegar a encontrar um Peugeot, não precisa ser 206, pode ser de outro ano. Eu gostaria de encontrar um Peugeot e falar, esse Peugeot aqui dá reforma, mas até agora nenhum chegou perto. Por quê? O velho problema, você cai no problema de mercado do Peugeot, que não tem o valor de mercado para você fazer o carro. E é isso aí, estou encerrando por hoje. Infelizmente, mais um Peugeot que não deu reforma. Se você gostou, não esquece de dar um like aí no canal. Se você gostou muito, inscreva-se no canal. Não esquece de ativar as notificações. Se você quiser discutir a respeito, posta os comentários aí pra gente conversar sobre Peugeot, sobre outros carros que dão ou não dão reforma. Eu vou encerrar o vídeo por hoje. Um grande abraço e fui!